Peraí. Muitos de vocês devem saber que em 2023, nesse ano, a gente colaborou com a Gabriela Biló e o Pedro Inouye no livro A Verdade Vos Libertará, que foi publicado pela editora Fósforo. Mas agora que o livro já se pagou, o patrão ficou maluco. E comprando pelo site da Fósforo, os autores agora ganham um percentual bem maior, hein? Alegria! Se você tá interessado no livro, vai lá no Google e pesquisa por A Verdade Vos Libertará, Gabriela Biló Fósforo. Você vai achar o site. O livro tá lindão. E desde já, muito obrigado. A reforma tributária. Bom, vamos falar de reforma tributária, mas a gente vai falar pouco. Bom, era impossível aprovar uma reforma pior do que o atual sistema tributário. Impossível! Tem 4 décadas que se discute essa porra, com lobby de tudo que é lado e, enfim, passou alguma coisa. Mas a parte que de fato faria justiça ficou pra depois, claro. Bora de Sakamoto no UOL. Eu digo primeira etapa porque o que foi aprovado é a parte da reforma a respeito de tributos do consumo. O sistema tributário brasileiro, ele vai na contramão do resto do mundo porque ele tributa excessivamente o consumo e tributa muito pouco a renda. Então, o ideal seria você melhorar a cobrança do consumo, simplificar do consumo e depois aumentar os tributos de renda para quem ganha muito e retirar os tributos de renda, ou reduzir consideravelmente entre a classe média e os que ganham pouco. E aí, com o dinheiro que você obtém dessa tributação da renda, dessa sobretributação da renda, você diminui os impostos sobre o consumo. Pois é, num país minimamente funcional, a banda deveria tocar dessa forma. Mas sabe como é que é, né? Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Agora, nesse próprio texto que foi aprovado no Congresso Nacional, tem a obrigação, né, do governo apresentar um projeto para tributar a renda. Qual a chance disso passar no Congresso Nacional? Próximo dizer. A gente espera muito tá errado. Esse pessoal que vive de dividendo, etc., paga um imposto muito pequeno em comparação ao que a classe média paga de imposto de renda, principalmente aquela que é CLT. Pois é, quando isso acontecer, aí sim tem motivo pra caralho pra comemorar. Já foi um problema, já foi bem difícil o Haddad entrar com o aperitivo desse processo, que foi a taxação de fundos offshore e a taxação de fundos exclusivos, que o pessoal fala, não, a taxação do super rico não, é o aperitivo. The French call it an amuse-bouche. Taxação do super rico de verdade é quando discutir a questão dos dividendos. Tá certíssimo. Sim, a aprovação da reforma é uma vitória do Lula e do Haddad. O senhor gozou. Bora pra Idiana Tomazelli e a Vitória Azevedo na Folha no dia 15. Na leitura do novo parecer, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou o empenho de Haddad e Lula. Abre aspas, não vamos politizar, mas foi preciso sim o presidente resolver aportar os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Senão, não tinha reforma. No passado, não tivemos porque esse sistema federativo não conseguia andar. E precisava dessa decisão de quem compreendesse a federação como um todo, fecha aspas, afirmou. E o próprio Lira já deu o papo que o melhor articulador político do governo, pra ele, é o Haddad. O que mostra que quem tá com essa função de fato parece não tá indo muito bem. E a gente tá devendo uns petelecos no Haddad, hein? Se ele tá sendo elogiado pelo mercado, elogiado pelo Lira, elogiado pelo Pacheco e pelo Campos Neto, é porque tem alguma coisa errada, pô. Tá errado. Então vamos com esse ótimo texto do André Singer e do Fernando Ruditsky no A Terra é Plana, no dia 19, sobre a política econômica do primeiro ano de governo Lula. A razão de fundo para o caráter paralisante do arcabouço está no limite de 2,5% de aumento dos gastos públicos. Ainda que se logre obter receitas advindas de taxações inéditas, de modo a abrir espaço para elevar as despesas, a barreira colocada representa um freio inexistente nas experiências lulistas anteriores, independentemente da meta acordada. Os números a seguir falam por si. Entre 2003 e 2010, os gastos primários, como proporção do PIB, aumentaram de aproximadamente 15% para 18%. Criando as condições para implantar o programa Bolsa Família e valorizar o salário mínimo em 66% em termos reais. De acordo com a simulação realizada pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP, contudo, se o arcabouço tivesse sido adotado em 2003, os gastos do governo não teriam aumentado, porém diminuído para 11% do PIB. Talvez por isso a elite esteja aplaudindo o Haddad. Comunista Lula. A boca, meu irmão. É algo entre social, liberal e... E é esse arcabouço que vai reinar em 2024. O Haddad insiste no déficit zero e o Lula diz que não dá pra ser assim.
que entra a decisão política. Se a gente vai dizer, como historicamente se disse nesse país, é muito caro, eu não vou fazer. E a gente não pergunta quanto custa não fazer as coisas na época certa. A gente poderia ter resolvido muitos problemas, mas tudo custa muito, tudo é gasto e, portanto, a gente não pode fazer. É uma decisão que a gente vai ter depois da sabedoria de vocês, de produzir as soluções, de apresentar para nós um conjunto de propostas que a gente pode saber quais delas poderão ser aplicadas para a gente dar uma guinada e mudar o rumo desse país. Outra gente vai querer continuar sendo um país que tudo está ligado a muito gasto, tudo está ligado ao fato da gente é pobre e a gente nunca consegue fazer e continua pobre até o final do século XXI outra vez. Quando custou para esse país não fazer a coisa corretamente, quando a economia crescia 14% ao ano na década de 70 e quando chegou em 74 a gente continuava pobre e a gente não tinha feito as coisas. Quanto custou esse país não ter resolvido o problema da educação na década de 50, na década de 60? Quanto custou esse país não fazer investimento em ciência e tecnologia no momento certo? Ou seja, tudo para nós é sempre atrasado, sempre é mais difícil. Quando é que a gente vai tomar a decisão de dar um salto de qualidade? E aí é que entra a decisão política. Não é decisão de mercado. Não é apenas uma questão fiscal. Pois é, alô Haddad, tem que escutar o chefe aí. Porra, quem é o patrão de quem nessa história? É simples assim. Um manda e o outro obedece. O contraste com o passado é nítido. Ao se observar a taxa de crescimento do dispêndio da União, vê-se que nos governos Lula 1 e 2 houve um crescimento real de 7,2% ao ano. Trata-se de um ritmo quase 3 vezes mais rápido do que aquele permitido, na melhor hipótese, pelo arcabouço. Mesmo durante FHC 2 e Dilma 1, os gastos cresceram 2 vezes mais rapidamente do que o previsto pelo arcabouço. Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível ao longo do tempo com valorização efetiva do salário mínimo que acompanhe o PIB e com a manutenção dos pisos constitucionais da educação e da saúde. Pois é, e não é à toa que o Haddad quer driblar os pisos da saúde e da educação. E antes o papo era de que isso seria só para 2026, mas agora ele quer isso antes. Se as condições típicas do lulismo implicavam problemas no longo prazo, agora o próprio curto prazo ficou ameaçado. Pois é uma desgraça e tem quem esteja otimista. E a gente tem inveja desse otimismo aí. E vale ler o texto na íntegra, hein? É um belo e triste resumo de 2023. Tá lá no site A Terra é Plana e o título é Governo Lula, Ano 1, Economia. Mas vamos voltar para a reforma tributária. O maior vitorioso foi ele mesmo. Diz aí, Arthur Lira é chato. Volta para Ediana Tomazelli e a Vitória Azevedo no dia 15 na Folha. A PEC, proposta de emenda à Constituição, foi aprovada em primeiro turno por 371 votos a 121. Foi uma larga vantagem em relação aos 308 votos necessários para uma alteração constitucional. A reforma foi aprovada com apoios dos dois grandes blocos da Casa, que juntos reúnem siglas como União Brasil, PP, PSB, MDB, PSD e Republicanos, além da base governista, que inclui o PT e o PCdoB. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro orientou contra a proposta. Não é por acaso que o Lira deixou tudo para os últimos dias de funcionamento do Congresso. Além disso, o novo parecer foi divulgado por volta das 14 horas, logo antes da sessão. Pois é, pouco antes da sessão, o parecer foi apresentado aos parlamentares. De fato, realmente é muita ausculta por parte do Lira. E, obviamente, os parlamentares trataram de piorar a reforma. Esse bastidor aqui conta bem a força do Lira. Bora para Adriana Fernandes no dia 15 no Estadão. O destino da reforma tributária, aprovada nessa sexta-feira, dia 15, começou a ser selado após a eleição do presidente Lula no ano passado. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. Poucos dias depois da vitória petista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu em São Paulo com o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, e o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB Nacional e autor da PEC 45. Lira estava em negociação para sua reeleição na presidência da Câmara e recebeu o apoio do MDB. O avanço da reforma tributária fez parte das tratativas. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, e o presidente do PP, partido de Lira, senador Ciro Nogueira, estavam no encontro. Foi uma reunião emblemática porque o próprio presidente da Câmara tinha sido o responsável por dissolver, durante o governo Bolsonaro, a comissão mista que buscava uma convergência entre as duas PECs de reforma tributária, a 45 da Câmara e a 110 do Senado. Pois é, o próprio Lira atuou contra. Resultado das cicatrizes da sua primeira eleição para a presidência da Câmara, em que Baleia era o seu adversário, com apoio de Maia e Aguinaldo. Abrindo mão da minha candidatura,
estou renunciando para anunciar o meu voto a Baleia Rossi. Foi Maia, na presidência da Câmara, que adotara a proposta desenhada pelo Centro de Cidadania Fiscal, transformada na PEC 45, assinada por Baleia. O relatório, apresentado por Aguinaldo na comissão mista, foi enterrado por Lira, animando os opositores da mudança tributária que contavam com que a proposta não seria aprovada no primeiro ano do governo, quando se abre aquela janela de oportunidade para aprovar reformas estruturantes. O relator passou o constrangimento de ficar sabendo da decisão de Lira de dissolver a comissão enquanto lia o seu relatório. Nos caminhos tortuosos até essa sexta-feira de votação histórica, uma reviravolta com um giro de 180 graus. Foi o mesmo Lira, já reeleito, que não só ressuscitou a PEC 45, como colocou Aguinaldo como seu relator. Lira abraçou a proposta, vislumbrando a reforma como o mais importante legado dos seus 2 mandatos. E, novamente, Lula e Haddad têm muito mérito. O tal fundo regional citado pelo Aguinaldo foi resolvido pelo Lula e pelo Haddad. E o Haddad até criou uma secretaria extraordinária para a reforma tributária, liderada pelo Bernard Api, um dos principais responsáveis pela reforma. Mas é só olhar a votação para ver que a gente só tem reforma porque o Lira precisa se cacifar para o futuro. Como é forte Brasília! Aí a reforma tributária foi promulgada numa sessão conjunta do Congresso, com a presença do Lula e parlamentares se comportando como se estivessem na porra de um jogo de futebol. Puta que pariu, Marquinhos! Isso aí é de um vídeo do Nicolas Ferreira. Mas aí o vice-presidente nacional do PT simplesmente deu um tapão na cara de um bolsonarista. Caralho! Não, brother. Isso não pode! E depois o Quaquá ainda meteu essa. Primeiro que não é meu colega, né? Um abusado bolsonarista que estavam xingando o Lula. Eu fui gravar para produzir prova para uma representação no Conselho de Ética. O Nicolas me chamou de ladrão. Falou, vocês são todos ladrões, ladrão, você é um ladrão. Eu chamei ele de viadinho. Mandou mal pra caralho. E aí, esse tal de Messias aí, que eu nem sei quem é, que tava xingando o Lula, pega no meu braço, tenta tomar meu telefone, me empurra e toma um tapa no meio da cara. E dei 1, dou 2, dou 3, não tem problema nenhum. E dei 1, dou 2, dou 3, não tem problema nenhum. Caralho, Marquinhos! Se me agredir, eu agrido ele. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Tô acostumado a querer dar uma de machão, de bater nos outros, os bolsonaristas, comigo a porrada canta. Comigo a porrada canta. Então, dei-lhe um tapa na cara e bem dado, e bem dado, e bem dado. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E como bem disse o Alessandro Vieira, se tapão na cara e essa fala aí do Quaquá não derem expulsão, pode fechar o Conselho de Ética que não serve pra nada.